Bom, meus irmãos, imagine que você conhece uma pessoa e essa pessoa, uma jovem mulher muçulmana, de família muçulmana, de tradição radical islâmica muçulmana, e tudo que diz respeito a essa pessoa, tudo que diz respeito à sua identidade, aquilo que ela é, diz respeito ao islamismo radical. E por causa disso, essa pessoa, essa jovem mulher, se, por exemplo, abandonar a sua fé muçulmana, a sua fé islâmica, ela provavelmente terá a sua garganta cortada. Imagine que se ela se converte, ela imediatamente é expulsa de casa ou denunciada pelos próprios familiares, e o seu fim provavelmente será a morte. E o seu fim provavelmente será a degola, será a execução, o martírio. Imagine que ela, por alguma razão, por alguma circunstância, vive perto de você e descobre que você é um cristão, e por causa disso ela se aproxima de você, e ela, sabendo que você é cristão, se aproxima para saber mais de quem é Jesus Cristo. Ela de fato está interessada no Evangelho, ela de fato está interessada em Jesus Cristo. E à medida que você compartilha com ela o Evangelho, à medida que você compartilha com ela a mensagem de Jesus Cristo, você sente que o coração dela se aquece ao ouvir as verdades do Evangelho, você sente que ela se interessa cada vez mais e mais, e de repente ela pergunta assim para você: o que eu preciso fazer para me tornar uma cristã? O que eu preciso fazer para seguir a Jesus Cristo? Diante dessa pergunta, você tem dois caminhos. E o primeiro caminho é, olha, para você se tornar uma cristã, basta que você assimile algumas verdades, basta que você entenda algo relacionado a verdades que podem ser afirmadas, a verdades, a proposições, ao que diz respeito à doutrina, basta que você confirme isso e faça comigo uma oração se arrependendo dos seus pecados. Se você fizer isso, você não precisa mais se preocupar com a sua salvação e você está salvo. É muito fácil seguir a Jesus Cristo, mas você tem um outro caminho. E o outro caminho é o caminho bíblico. E é dizer a essa jovem mulher: olha, o convite para seguir a Jesus Cristo, ele de fato foi feito a você, mas seguir a Jesus Cristo é, sobretudo, um convite à renúncia total. É, sobretudo, um convite para que você, inclusive, morra literalmente. Seguir a Jesus Cristo é, sobretudo, um convite para abandonar tudo aquilo que você tem por mais precioso. Seguir a Jesus Cristo é um convite para abandonar pais, abandonar familiares, é um convite para abandonar tudo aquilo que você considera precioso, tudo aquilo que diz respeito à sua antiga identidade, inclusive um convite para abandonar a sua vida física. Qual evangelho você apresentaria para essa mulher? Qual evangelho você apresentaria para essa jovem mulher? Precisamos entender algo quando pensamos em cristianismo. Quando pensamos na verdade revelada no chamado de Jesus Cristo. Prestemos atenção em algo aqui. A natureza do Evangelho diz respeito a um chamado radical. Antes de qualquer coisa, somos chamados por Jesus Cristo para seguirmos a Ele.
Antes de qualquer coisa, a natureza do cristianismo se baseia, está firmada num chamado para seguir uma pessoa. De fato, precisamos crer, de fato, precisamos assimilar verdades a respeito de quem é Jesus Cristo. Não há cristianismo sem doutrina e nós não abrimos mão dela. Isso é fato, isso está revelado a nós na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina até mesmo que a igreja é guardiã da sã doutrina, ela é guardiã do verdadeiro evangelho, mas não podemos abrir mão da verdade de que seguir a Jesus Cristo é, sobretudo, um convite para que sigamos após Ele. Crer no cristianismo é, sobretudo, a crença no fato de que seguir a Jesus Cristo é trilhar o seu próprio caminho, é caminhar após Ele. A natureza do cristianismo se baseia num chamado radical, se baseia num chamado para seguir uma pessoa. Pensemos no primeiro chamado que Jesus Cristo fez aos seus primeiros discípulos. Jesus Cristo caminhava ali pela Galileia, pelo mar da Galileia, à beira-mar, e de repente ele se depara com 4 homens. E de repente Jesus lhes diz: se vocês quiserem, eu posso fazer de vocês pescadores de homens, e o que vocês têm que fazer é vir após mim. Jesus Cristo lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui está a essência do chamado para o Evangelho. Aqui está a essência do cristianismo. O cristianismo, sobretudo, é um chamado para seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo não lhes convidou para descobrirem algo a respeito de quem Ele era. A princípio, Jesus Cristo lhes chamou para seguirem a Ele. E esse convite era um convite radical. De outra forma, Jesus estava lhes dizendo: olha, vocês sim, para me seguir, vocês devem abandonar tudo o que diz respeito a quem vocês são. Abandonem tudo e me sigam. E se vocês me seguirem, eu farei de vocês pescadores de homens. No entanto, o que temos diante de nós é um evangelho que em nada se parece com o evangelho proposto por Jesus Cristo no mar da Galileia. Vivemos dias difíceis para a igreja. O cristianismo se tornou o cristianismo soft. O cristianismo se tornou o cristianismo light. Tudo que diz respeito a seguir a Jesus Cristo nos nossos dias, em algum momento se encontra com o que entendemos por entretenimento. A igreja já não mais anuncia o evangelho radical, a igreja já não mais anuncia o evangelho de Jesus Cristo, a igreja já não mais anuncia o evangelho como um chamado para seguir um homem que era Deus, para seguir um homem que revolucionou a história, para seguir um homem que revelou com exatidão e com perfeição, em tudo o que dizia, em tudo o que falava, a face do próprio Deus. Tudo que diz respeito ao cristianismo nos nossos dias, diz respeito à celebração, diz respeito a oba-oba. A igreja celebra, mas não consegue, por exemplo, chorar dos seus próprios pecados. Pensemos nas marchas para Jesus, nas festas que acontecem, nas celebrações pelas igrejas do Brasil afora. Tudo diz respeito a um evangelho soft, a um evangelho light. Tudo diz respeito ao fato de que o evangelho deve ser, de alguma forma, enquadrado dentro dos parâmetros do politicamente correto. Esses dias, acompanhando uma situação, ouvi de uma dessas atrizes que, após ter se convertido ao evangelho, depois de ser criticada, foi à mídia dizendo que o Jesus em que ela cria não julgava ninguém.
Ela dizia que o Jesus no qual ela havia crido, e na minha opinião, o Jesus no qual ela havia crido não era o Jesus revelado na Escritura. Ela dizia que o Jesus no qual ela havia crido não julgava ninguém. O problema é que quando eu olho para a Escritura, eu entendo, pela Escritura, que Deus fez Jesus Cristo, homem, o juiz de toda a humanidade. E a mesma Escritura diz que esse Jesus Cristo, homem, virá um dia e colocará todos diante dele. E aqueles joelhos que não se dobrarem diante dele, serão forçados a se dobrar diante dele. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, porque por meio da ressurreição, ele foi o eleito de Deus para julgar toda a humanidade. Isso é bíblico, isso está revelado. Mas tudo que diz respeito ao cristianismo dos nossos dias, não diz respeito ao evangelho revelado pelas palavras do próprio Jesus Cristo. Me parece um evangelho dissociado da radicalidade do evangelho. Me parece um evangelho dissociado da radicalidade do chamado. As igrejas estão cheias, as igrejas estão lotadas, muitos departamentos, muita estratégia de evangelismo, muita gente na mídia, mas não se fala mais da radicalidade do evangelho, que é a essência do chamado para crer em Cristo. E quando eu olho para tudo o que acontece em nome de Jesus, que se diz evangélico nos nossos dias, imediatamente eu sou forçado a enxergar o que Jesus Cristo quis dizer quando disse: aquele que quiser vir